Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da nossa lição de hoje, né? Que está lá no livro EMAI, Ler e Escrever, na parte de português, que vai da página 171 a 174, né? Então vamos lá. Nós estamos vendo uma sequência didática do estudo da ortografia e gramática, né? Aqui, primeira etapa, palavras terminadas em "-se" e "-esse". Eu mandei alguns vídeos ontem, né? Com um pouquinho de antecedência para vocês irem se enturmando, né, lembrar, ver direitinho o que são essas palavras. E agora então nós vamos fazer um pouco do exercício. Mandei também, né, aqui atividade 1A, lendo o poema e trabalhando com as palavras. Lá no poema, O Entardecer, eu mandei aquele poema para vocês lerem e fazer o quê? A gente ia, né, ler o poema, conhecer o autor, as características dele, estudar como o poema está organizado em versos, estrofes, né? Descobrir o sentido das palavras escolhidas e o conteúdo temático, o recurso usado pelo autor. O que o autor quis dizer, o que o autor estava falando com aquela poesia. Eu mandei um vídeo explicando também. Depois, aí o que nós vimos fazer, né? Ainda na atividade 1A, localizar no poema as palavras terminadas em "-se" com 2 S's e outras no "-se" com "-c". Aí o que a gente ia fazer? Grifar essas palavras lá no poema, né? Que vocês vão me mandar depois. E aí a gente tinha uma atividade para fazer aqui. Pegar aquelas palavras que estavam lá no poema, vocês vão pegar as palavras que estão lá no poema e colocar aqui as palavras terminadas em "-se" e as palavras terminadas em "-esse", né, com "c". Lembrando que as terminadas com "i", 2 S são verbos. Tudo aquilo que a gente pode fazer é uma ação. Palavras terminadas com "-esse", com "c", são substantivos, né? Substantivos são o que dá nome às coisas. Aí nós vamos lá para outra página. O que são as palavras escritas da mesma forma têm em comum? O que você achou que elas têm em comum? O som, a escrita não é, né? Então você vai ver e colocar aqui. Depois, atividade B1. Refletindo sobre a escrita. Na atividade B1, você usará o que aprendeu sobre a regularidade das ortografias. Justifique o uso de "-se" e de "-esse", né? Nas frases seguintes. Então, olha lá, eu vou ler, até fiz a primeira aqui para vocês terem uma noção. Mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Aqui a palavra que nós vamos analisar é a doidice. A doidice, ela é o quê? Ela é um substantivo, porque ela vem de doido, ela está dando nome a uma ação. Ela não é uma ação, ela está dando nome a uma ação. Então, se ela está dando nome, ela é substantivo, né? E por que ela está escrita com "i", com "c", não com 2 S? Porque toda palavra que não é um verbo, é um substantivo, nós vamos usar essa terminação aqui, tá bom? Depois, aí eu coloquei aqui, o que nós temos que escrever? Você tem que o quê? Justificar, né? O que é justificar? Explicar o que você entendeu do uso do "i", desse "-esse" e desse "-esse" com 2 S e com "c". Eu coloquei uma sugestão, Doidice foi escrita com "i" e "esse", porque ela é um substantivo. A palavra doidice está dando nome a uma ação. Não é uma ação, não é um verbo, né? Aí você vai tentar fazer as outras, fazer as outras, né? Olha lá então. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Aqui a palavra em questão é fugisse. Ela é o quê? Ela é um verbo? Ela é um substantivo? Isso aqui você vai analisar. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com "-esse" com "c" e "-esse" com 2 S. O que você entendeu? O que você compreendeu? Em poucas palavras você vai escrever aqui. Na página 173, a professora solicitou aos alunos que colorisse o painel das atividades. Qual que é a palavra aqui? Né? Colorisse, ela é um verbo ou ela é um substantivo? Você vai ver e explicar que ainda faz parte lá do exercício 1, né? 1B. Agora aqui, 2.
Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. Agora você já sabe, quando uma palavra termina com essas, como essa que estudamos, para doidice você utiliza S ou C. E lembrando que, quando a palavra for um que, quando eu uso essa terminação, quando ela é substantivo, quando ela é verbo, desculpa, tá longe, né? Ou aqui, quando for o que? Empregada. Aqui eu vou ver, quando eu uso aqui, será que é o verbo? Será que é o substantivo? Isso você já deu para entender, né? Depois nós vamos lá para a próxima atividade. Etapa 2, ampliando o repertório. As atividades analisadas na música, né? Mandei lá a música. Qual que é a música? Girassol. Mandei a letra e mandei o vídeo. Você vai ouvir a música e fazer o quê, ó? Após o estudo da letra da música, selecionado pelo professor, qual foi? A Girassol. Com o seu professor de estudo do autor das características e do recurso empregado. Localize a palavra com S, 2 S, C cedilha, SC, NA, NNMJC. E o que você vai fazer? Observe o que há de comum na escrita e na grafia delas. Então, você vai fazer o quê? Vou colocar palavras aqui, com S, né? Por que ela foi escrita com um S só? Com 2 S. Por que ela foi escrita com um S só? E aonde eu vou achar isso, tia? Lá na música que eu mandei, no Girassol. E para terminar, né, ainda tem aqui, ó, continuando com SC, C cedilha, N, M, J e G. E aqui, ó, continuando, eu coloquei só até essa página, mas o exercício termina aqui, né? Então, você vai fazer o quê, ó? Atividade 2B. Completando o quadro de descoberta, considerando o que foi estudado nas atividades anteriores sobre as regularidades da escrita, complete o quadro a seguir com as suas descobertas. Observe o registro de uma regularidade que você conhece para redigir a sua descoberta. Então, eu vou pensar por que essas palavras são escritas assim. Nós já vimos, né? Tem muitas palavras lá. Aqui, por exemplo, quando eu uso palavra com SC, quando eu uso palavra com C cedilha, nunca começa a palavra com C cedilha. Cada uma delas tem uma regularidade que já foi estudada. E aí, continuando aqui na 175, ok? Tenha uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigada.